Muitas pessoas se autodenominam conservadoras, mas se esquecem do que defendiam os principais teóricos do conservadorismo político. Elas acabam agindo de forma anticonservadora e apenas legitimam os falsos espantalhos que a esquerda cria. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Edmund Burke é considerado até hoje uma das principais referências do pensamento conservador. Ele foi um filósofo e político britânico do século XVIII e suas ideias ainda são influentes na atualidade. Burke acreditava que a tradição e a continuidade eram fundamentais para a estabilidade política e social. Ele argumentou que as instituições existentes em sua época, como a monarquia, a nobreza e a igreja, deveriam ser preservadas, pois reúnem uma sabedoria acumulada ao longo do tempo e garantem estabilidade e ordem à sociedade. Ele também argumenta que qualquer mudança no ordenamento social e político deve ser feito com cautela, pois as instituições existentes têm um papel importante a desempenhar na manutenção da ordem e da estabilidade. Assim, fez críticas às ideias revolucionárias e à crença de que mudanças radicais são necessárias para melhorar a sociedade. Bem, levando isso em consideração, por que então uma parte da direita brasileira acredita em uma mudança abrupta e violenta? Ou que uma estratégia de quebrar tudo estaria alinhada com uma postura conservadora? Essas ações são muito mais condizentes com o pensamento revolucionário da esquerda, que obviamente não irá melhorar nada, só criar o caos e uma visão falsa sobre a direita política e o conservadorismo, o que confirmará os falsos espantalhos criados pela esquerda. A prudência, portanto, é considerada uma virtude importante na política na visão conservadora, pois permite que os líderes tomem decisões bem fundamentadas e ponderadas, e que os eleitores não caiam em qualquer discurso bonito e na idolatria a líderes carismáticos. Isso é especialmente importante quando se trata de questões complexas e de longo prazo, como questões econômicas e de segurança nacional. A prudência também é importante para evitar ações precipitadas, que possam causar danos irreparáveis. Essa virtude também permite que os líderes políticos ouçam e levem em conta as diferentes opiniões e perspectivas antes de tomarem suas decisões, o que pode ajudar a evitar erros e alcançar soluções mais eficazes. Burke foi um dos principais críticos da Revolução Francesa, e suas críticas são amplamente consideradas como fundamentais para o conservadorismo político. Em sua obra Reflexões sobre a Revolução na França, de 1790, Burke argumenta que a Revolução Francesa é uma ameaça à ordem e à estabilidade tradicionais da sociedade francesa, e que a mudança radical é mais propensa a causar conflito e caos do que a melhorar de fato a sociedade. E ele realmente acertou nisso, ao olharmos para o passado. A Revolução Francesa substituiu um governo autoritário e irresponsável, é verdade, por uma ditadura com uma dose de tirania enorme, após um banho de sangue e milhares de decapitações. Ele escreveu que a Revolução Francesa é baseada em ideais ilusórios de igualdade e liberdade, e que esses ideais são inalcançáveis e perigosos. A Revolução Francesa foi, para ele, um ataque às instituições tradicionais, como a monarquia e a igreja. E essas instituições são essenciais para a manutenção da ordem e da estabilidade na sociedade. Cabe, portanto, ressaltar aqui que os ideais revolucionários de uma suposta igualdade e liberdade não são os mesmos dos libertários. Podemos ver isso também no pensamento da esquerda atual, que tanto fala sobre igualdade e às vezes até em liberdade, mas o sentido que eles dão a esses termos são totalmente distintos daqueles que nós, libertários, atribuímos. Na visão da esquerda, a utopia de uma sociedade perfeita seria imposta à força pelas mãos de ferro do Estado, o que acabaria por suprimir direitos individuais de todas as pessoas, e como consequência, a liberdade se tornaria impossível. Burke também argumentou que a Revolução Francesa é baseada em uma visão equivocada da natureza humana, e que toda tentativa de mudar a natureza humana é destinada ao fracasso, visto que a natureza humana é complexa e as mudanças radicais são mais propensas a causar conflitos e caos do que melhorar alguma coisa. A Revolução Francesa, então, não passou de uma grande ameaça à liberdade individual e que a tentativa de estabelecer um Estado totalitário é destinada ao fracasso. A liberdade individual, em sua visão, é essencial para a vida humana e que o Estado deve ser limitado em sua capacidade de interferir na vida das pessoas.
a estabilidade é importante para garantir a segurança, a ordem e a previsibilidade, e que esses aspectos são fundamentais para o bem-estar e o progresso da sociedade. Ao contrário, os socialistas acreditam que a mudança radical é necessária para melhorar a sociedade. Mas melhorar para quem mesmo? Precisamos também ser céticos em relação às pessoas em posição de poder, já que elas podem se corromper. E quando um político erra, ele deve ser criticado e cobrado, já que deveria, ao menos numa democracia, entender as ânsias de seus eleitores e não servir a interesses de grupos corporativistas ou outros aliados políticos. Já outro nome famoso do conservadorismo americano foi Russell Kirk. Ele ficou conhecido por sua obra The Conservative Mind, publicada em 1953, que é considerada uma das principais obras do conservadorismo americano. Kirk acreditava que o conservadorismo é uma tradição intelectual que se baseia em princípios permanentes e universais, como a moralidade, a tradição e a ordem. Ele argumentava que esses princípios são essenciais para a manutenção da estabilidade e da continuidade da sociedade. Ele também acreditava que as instituições tradicionais, como a religião, a família e a propriedade privada, são fundamentais para a manutenção da ordem e da estabilidade numa sociedade, o que não difere muito de boa parte dos libertários. Para ele, essas instituições têm uma sabedoria acumulada ao longo do tempo e que as mudanças radicais são mais propensas a causar o caos e não levar a lugar nenhum. Kirk também defendia a importância da liberdade individual e dos direitos individuais, argumentando que o Estado deve ser limitado e que o poder deve ser dividido entre diferentes instituições para evitar a concentração de poder. Aqui podemos lembrar que os libertários defendem a pulverização do poder através da descentralização, uma forma de evitar que os males da concentração do poder recaiam em poucas pessoas. Ele também defendia a importância da religião e da moralidade na sociedade e argumentava que a falta de valores morais e espirituais pode levar ao caos e à desordem. Em contradição, os marxistas tendem a ver a religião como uma opressão e uma ilusão, enquanto os conservadores tendem a ver a religião como uma fonte de valores morais e espirituais. The Conservative Mind, portanto, é considerado uma obra-chave no conservadorismo americano e suas ideias são muito influentes na atualidade. O livro é uma reflexão histórica e filosófica sobre o conservadorismo e apresenta uma visão geral das tendências intelectuais no conservadorismo americano desde o século XVIII, abordando desde a importância da tradição até os direitos individuais. Outro nome importante da tradição conservadora, com certeza, é Roger Scruton. Ele foi um filósofo conservador inglês conhecido por sua obra sobre estética, política e religião. A filosofia de Scruton se baseia em alguns princípios fundamentais do conservadorismo, incluindo a importância da tradição, da beleza, da ordem, da estabilidade, além da importância da liberdade individual. Uma das principais áreas de interesse de Scruton é a estética. Ele argumenta que a arte e a beleza, que se mostram inclusive na arquitetura, são fundamentais para a vida humana e para a compreensão da sociedade. Em sua visão, a arte e a beleza são importantes para a criação de um imaginário na sociedade que vai contribuir para a manutenção da ordem e da estabilidade. Outra área importante de interesse dele é a política. Ele argumenta que o conservadorismo é uma tradição intelectual que se baseia em princípios permanentes e universais, como a moralidade, a tradição e a ordem. Concordando com outros conservadores aqui citados, ele também vê esses princípios como essenciais para a manutenção da estabilidade e do avanço numa sociedade. Scruton argumenta que a liberdade individual é uma condição necessária para a dignidade humana. Para ele, o Estado deve garantir que as pessoas tenham liberdade para tomar suas próprias decisões e para viver suas vidas como desejarem. Assim, compreende que a liberdade individual é essencial para a criação de uma sociedade livre e justa. Também escreveu que a liberdade individual é a base da democracia e que o Estado deve garantir que pessoas tenham o máximo de liberdade de expressão, de associação e de pensamento. Ele vê a liberdade individual como essencial à criação de uma economia livre e próspera, o que revela sua predileção ao capitalismo em detrimento de qualquer outro modelo de planejamento central. Scruton admirava Hayek e sabia de suas ideias sobre a impossibilidade de uma política centralizadora ter êxito em corresponder às necessidades reais de cada indivíduo, já que o conhecimento sempre estará disperso na realidade. O conhecimento de toda a sociedade
é sempre muito maior que o conhecimento de algum grupo de indivíduos dentro dessa sociedade, por mais bem informados e mais capazes e mais bem intencionados eles sejam. Portanto, ele vê a liberdade como essencial para o desenvolvimento econômico, e o Estado deveria garantir que as pessoas tivessem liberdade para empreender e gerar valor. É importante aqui trazer uma visão sobre o conservadorismo na ótica libertária. Murray Rothbard, conhecido como o pai do libertarianismo moderno, já concordava em alguns pontos com os conservadores sobre o fato de existir uma moral objetiva. No entanto, todo bom libertário sabe que é possível haver uma verdadeira escolha moral se o indivíduo, primeiramente, tiver a liberdade para fazer essa escolha. Ela precisa ser espontânea e sem imposição coercitiva. É o que se conhecia como livre-arbítrio desde Santo Agostinho. Rothbard escreve em uma crítica a conservadores e libertários. Ao concentrar-se no fim da escolha, o conservador, ao negligenciar as condições dessa escolha, perde aquela mesma moralidade de conduta com a qual está tão preocupado. E o libertário, ao contrário, concentrando-se apenas nos meios ou condições da escolha e ignorando os fins, joga fora uma defesa moral essencial de sua própria posição. O libertário, como podemos perceber, não é contra a moral e as tradições e as instituições defendidas pelos conservadores, como família, igreja. No entanto, o modelo de Estado que tivemos ao longo da história, por se tratar de uma entidade que monopoliza a emissão da moeda, a promulgação de leis e outras decisões, sem assinar contrato prévio com os indivíduos, opera de forma ilegal e injusta por se manter e se legitimar pela ameaça e pelo uso da força bruta contra pessoas pacíficas. Rothbard aponta que existe uma diferença entre correntes do libertarianismo clássico, a versão do século XVIII e do século XIX, que é de caráter utilitário e até positivista. E ela acabou prevalecendo entre os economistas neoclássicos. E é exatamente essa ala que foi negligente em reconhecer os valores morais. Por outro lado, a versão mais antiga do liberalismo clássico, aquela dos séculos XVII e XVIII, acreditava em uma ordem moral objetiva de leis naturais e que pode ser descoberta graças ao uso da razão humana. E foi através da compreensão dessa ordem moral que esses liberais perceberam a enorme importância do individualismo e dos direitos naturais das pessoas, da propriedade privada, como um fim político. E os libertários de hoje, sobretudo os seguidores de Rothbard e Hoppe, não são pessoas amorais e relativistas. Muito pelo contrário, é reconhecendo a natureza imoral e antiética do Estado que nós libertários somos contra essa instituição tão tirânica e violenta. Rothbard reconhecia que numa sociedade civilizada, regida pelo que ele considera como direito natural, haveria uma harmonia entre a ética e a liberdade. Ele escreveu: devidamente desenvolvida, a relação entre liberdade e ética é uma harmonia pacífica e coesa, uma harmonia de uma lei natural unificada em vez de uma tensão precária. Na esfera política, essa harmonia se dá pelo confinamento do braço coercitivo do Estado, em defesa dos direitos individuais de propriedade. Por fim, convidamos todos os conservadores que ainda acham o Estado legítimo a estudar os autores conservadores do século XVII e XVIII, e em seguida a tradição do pensamento que parte da ética da propriedade, passa também pelo campo econômico com base no arcabouço teórico da Escola Austríaca de Economia. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por historiador libertário, revisado por Amazônia Livre e narrado por mim, Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!